Jesus lhes contou outra parábola, dizendo o seguinte: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o senhor não semeou boa semente no campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos então lhe perguntaram: então o senhor quer que nós ajuntemos as espigas? Ou tiremos o joio? E ele respondeu: não! Porque ao tirar o joio, vocês poderão também arrancar o trigo. E aí ele continua: deixem que cresçam juntos até a colheita. Então eu direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem os feixes para serem queimados. Depois, juntem o trigo e guardem-os no celeiro. Todo mundo aqui conhece essa parábola, a maioria de nós, eu acredito. Lá na frente, ele explica a parábola, versículo 36. Então deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: mestre, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: bom, aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem, ou o Filho de Deus. O campo é o mundo. A boa semente é o quê? A boa semente são os filhos do rei. Muita gente entende errado. As pessoas entendem que a boa semente é o evangelho. Você vai entender já já por que eu estou falando isso nessa parábola, nesse contexto. O joio são os filhos de quem? Do maligno. E o inimigo é? O diabo. E a colheita? A colheita é o fim desta era. E os encarregados? Os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o... Quando eu pergunto é para você responder, tá? Todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, a conclusão da explicação. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Que na Bíblia quer dizer, ponha em prática. Amém? Todo mundo entendeu até agora? Interpretação de texto, aula de português. Vamos começar. De versículo em versículo, a gente vai aprender algumas lições com isso aqui hoje. Logo no começo ele diz: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Olha que interessante. Às vezes a gente lê as coisas e não percebe. Essa palavra boa é uma palavra em grego que é kalos. Não é o calo do pé não, kalos. E essa palavra ela não quer dizer especificamente boa. Ela quer dizer propícia, perfeita para o trabalho. Por exemplo, hoje à tarde nós fomos jogar basquete. Eu e alguns meninos e o seu pastor Manu. Diga-se de passagem, deu uma coça nele, uma coça. Quando ele chegar na igreja, você pode zoar ele, porque ele é melhor ele pregar do que jogar basquete. Enfim, voltando aqui, vamos deixar um negócio santo, que a igreja não curtiu a piada. Era uma piada, tá? Só para você saber. Semeou boa semente. Quando a gente foi jogar basquete, eu falei para o Manu o seguinte: Manu, eu não tenho tênis para jogar. Aí ele virou e falou para mim: mas você está com Jordan no pé. Aqui, ó, tá vendo aqui? Meu tênis branco, bonitinho. Eu falei: esse aqui eu não ponho para jogar não. Primeiro que ele é branco, segundo que ele não foi feito para jogar. Esse aqui é o tênis de ir no baile. Isso aqui é o tênis de ir na igreja. Não dá para jogar. Ele não é propício para jogar. Embora ele seja bom, mas ele não é propício. Por que eu estou falando isso? A semente, na sua Bíblia está escrito boa semente, mas a palavra quer dizer propícia. Semente propícia para a semeadura. Enquanto eles dormiam, qual é a lição nisso daqui? O inimigo age quando a gente está na guarda baixa. O inimigo age quando você está com a guarda baixa. Enquanto você está dormindo, você não pode fazer nada. Se você falar, eu vou ficar de vigília 36 horas seguidas, 1 hora você vai piscar o olho. É nessa hora
que ele vem. É por isso que Jesus fala o tempo todo, que os apóstolos falam o tempo todo, vigia. É por isso que ele fala que a gente tem que estar pronto. É por isso que vai ganhar a coroa da vida quem perseverar até o fim. Até o final da mensagem vocês vão começar a participar. Eu sei que vocês são batistas e tal, mas dá para combinar nós aqui, entendeu? Eu venho numa igreja onde não tem microfone, eu nem sei o que fazer com isso aqui na minha mão, a minha igreja não tem microfone, então eu preciso que você participe para ver se você está aprendendo. Amém, igreja? Amém. Beleza, então vamos lá. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E aí os servos falaram para ele, estou lendo de novo para você entender. Chegaram para ele e falaram: Senhor, você não semeou uma semente propícia no campo? Você não semeou uma semente boa no campo? Qual que é essa segunda lição? Às vezes, as pessoas que estão no campo têm uma percepção imediatista do seu resultado. Às vezes, na sua vida, as pessoas vão olhar para você, elas não caminham contigo, elas não conhecem a sua história, elas não sabem a sua experiência, e elas vão ter uma percepção imediatista do seu resultado. Estou falando isso com conhecimento de causa. A igreja que eu pastorei é na rua. As pessoas olham para mim e falam assim: está tudo errado. Você precisa fazer as coisas assim, assim, assado. Tranquilo, relaxa. Vamos dar tempo ao tempo. Olha como que o Senhor respondeu. Você não semeou semente boa ou semente propícia? O que aconteceu? Aí o dono responde com toda calma: foi o inimigo. Relaxa. Vai crescer junto. Aí eles vêm e falam assim: mas então você quer que a gente vá lá e tira? Você quer que a gente vá lá e tira o joio? Porque ele fala aqui retirar, mas na verdade ele quer ajuntar. Daí o que ele fala? Não, de maneira nenhuma. Você é louco, rapaz. Lá na nossa cidade a gente fala: você é louco, rapaz. Você vai tirar, você vai meter a mão no negócio, você vai arrancar o trigo. E aí toda a semente boa, propícia que eu semeei, vai ser jogada fora. Vai ser desperdiçada. Qual é a diferença entre o dono e o servo? O servo é imediatista. O dono é futurista. O servo é imediatista. O dono é futurista. Se você for trazer isso aqui para a prática, para a sua vida, na sua vida, seja lá o que você estiver plantando, se a semente for propícia, não seja imediatista. Pegou a ideia? Se a semente for propícia, porque você pode estar semeando semente ruim também. Então você precisa trocar a semente. Se a semente for propícia, às vezes a semente não cresce, não é porque a semente não é boa, às vezes o solo é ruim. Quem aqui lembra da parábola do semeador, que veio um pouquinho perto daqui dessa aqui? Saiu um semeador a semear e jogou sementes em 4 solos diferentes. Era a mesma semente, só cresceu em um. Porque um tinha pedra, o outro tinha espinho, o outro era muito seco, só um era fértil. Às vezes, você está jogando a semente certa no lugar errado. Ô glória, estou pregando para mim mesmo. Presta atenção, hein? Presta atenção. Às vezes está jogando a semente certa no lugar errado. E aí o que você faz? Muda o solo, se a semente é boa. Amém? Amém. Então, agora está ficando bom. Agora eu senti a igreja junto comigo. Agora está ficando bom. Os servos eram imediatistas. O dono era futurista. E o dono estava com calma. E aí ele respondeu: não. Por quê? Porque se você tirar agora, enquanto ainda não está pronto, enquanto ainda o plano não está cumprido, se você tirar agora, você vai desperdiçar. Outra lição que você deve aprender: os servos são imediatistas, o dono é futurista. Às vezes, a pessoa que está envolvida no trabalho até a cabeça, ela conhece coisas que você não conhece. É o óbvio que está oculto. É tão óbvio, mas às vezes está oculto. Os servos não tinham conhecimento. Eles queriam era colher, porque eles eram pagos para colher. Posso ir lá colher? Não, ainda não. Às vezes nos seus projetos, às vezes dentro da igreja, as pessoas vão chegar com sede de colheita. Posso colher? Não. Posso chamar? Não. Posso disciplinar? Não. Por quê? Não está na hora. O servo é imediatista, o dono é futurista.
E aí a parábola acaba aqui. Ele explica mais um pouquinho, deixe que cresçam, a colheita junto. E aí os encarregados, quando eu chamar, vão resolver. Aí vamos para a explicação da parábola. Vamos botar a prática hoje, no nosso dia a dia. Lá no versículo 33. Então, ele quem? Jesus, deixou a multidão e foi para... Ele deixou a multidão e foi para... casa. De manhã eu falei isso daqui, se você não estava aqui de manhã, eu vou te dar uma revelação agora. O que me custou muito caro, eu vou te dar de graça. Na multidão você recebe instrução. Em casa você recebe aplicação. Presta atenção nisso que eu estou te falando, isso aqui vai servir para o resto da sua vida. Vai ter gente que se bobear vai ganhar dinheiro porque eu estou falando. Na multidão você recebe instrução. Em casa você recebe aplicação. O que eu quero dizer com isso? No contexto da igreja, você está aqui no domingo, eu não conheço nenhum de vocês, mas você está recebendo instrução agora. Instrução na palavra de Deus. Só que a maioria das coisas que eu falar aqui, você vai esquecer. A maioria. Tenho certeza que você vai esquecer. Se bobear, você não sabe nem meu nome mais. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque a gente não consegue absorver tudo que é falado para nós da primeira vez. Você precisa repetir, e repetir, e repetir. Na multidão só dá tempo de receber instrução. Em casa, quando você diminui o grupo, quanto menos pessoas, maior o foco. Quanto mais pessoas, menor o foco. Quanto menor o seu grupo, maior a possibilidade de você aprender. Por isso que as pessoas que querem aprender inglês fazem aula particular. Porque você tem a atenção toda só para você. Quanto menor o grupo, maior o foco. Na multidão você recebe instrução. Em casa você recebe aplicação. Quando vocês tiverem a oportunidade de se sentar sozinhos, pega a mensagem que foi pregada aqui e senta na mesa da sua casa, conversa com seus filhos, conversa com seus amigos, com seus vizinhos e pergunta para eles o que você achou da mensagem. E aí você vai forçar a memória. O que você aprendeu com essa mensagem? Uma pergunta fantástica para você se fazer. O que você discorda dessa mensagem? Porque quando você discorda de alguém, você é forçado a apresentar uma alternativa. Não seja o crente que só ouve. Porque como a gente viu aqui, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o ouça não quer dizer ouvir, o ouça quer dizer botar em prática. Não sejam só ouvintes da palavra, mas sejam também praticantes da palavra, como diz Tiago. Então, quando você chegar em casa, quando você diminuir, desenvolva esse hábito. Todas as vezes que você for à igreja, que você ouvir uma palavra, no YouTube, seja lá onde for, disseca a palavra. Tira ela aos pedaços. Não acredite na pessoa que prega daqui da frente. Vá para casa, abra a sua Bíblia e tenha a sua revelação. Porque se Deus é Deus mesmo, a Bíblia não se torna um livro de interpretação, mas de revelação. E se você é servo e filho do Deus vivo mesmo, a mesma revelação que veio daqui vai vir aí. Porque não tem espaço para dupla interpretação. Porque se tiver, você ou está lendo a Bíblia de maneira errada, ou você está lendo outra Bíblia. Amém? Então, quando você chegar, desafie o que for pregado. A melhor coisa que você pode fazer para o pastor Manu é desafiar o que ele prega. Fala, ué, mas peraí, como assim? Aí ele vai falar para você assim, vai lá, pesquisa, estuda. Porque ele não fala besteira. Eu mesmo testo as minhas mensagens com ele. E aí ele vai te encorajar a estudar. Vai, estuda, meu filho. Aprende. Lê. Está aqui um livro, outro livro. Está aqui comentário, está aqui Bíblia. Lê. Seja igual aos bereanos. Testa na palavra. Em casa você recebe aplicação, na multidão você recebe instrução. E aí terminando, já estou terminando. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos essa parábola. Eles se reuniram num grupo pequeno. E aí os discípulos falaram, explica para nós. O que é explicar? Explicar isso daqui, ó. Eu estou indo devagar com você para você entender. Eu vou parar, eu vou expor. O que é explicar? É pegar o que tem aqui. Qual que é a ideia dessa mensagem? Por que existe essa mensagem? Por que Jesus pregou? Para quem que ele pregou? O que eles pensaram? Qual que era o background deles? Qual que era a cosmovisão deles? Por que eles perguntaram essa pergunta? Por que Jesus falou de joio e trigo?
Hoje talvez a gente usaria outros exemplos. A maioria de nós aqui nunca viu uma plantação de trigo. Quem aqui já viu uma plantação de trigo? Eu nunca vi, só no Google. Olhei no Google para ver como é que era o joio e o trigo. Eu tive que olhar no Google para ver como é que era o joio e o trigo, porque eu não sabia. Talvez se hoje a gente fosse falar essa parábola, na hora que eu usaria talvez o telefone. O hardware e o software andam juntos. Ah, mas travou o software, então joga o telefone no chão para quebrar? Não, porque se você jogar o telefone no chão, você perde o software e o hardware. Está vendo? Anda junto. Exemplo diferente, outra coisa. Serviu para os jovens, né? Os jovens lá em cima falam assim, vou usar esse exemplo aí. Ele respondeu, vou explicar então, e aí a gente vai terminar a mensagem aqui. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? A boa semente, vamos para o campo primeiro. O campo é o mundo. Grava essa frase que eu vou te falar, eu aprendi ela essa semana, nunca mais eu esqueço. O mundo não é transformado pelo que você faz na igreja. O mundo não é transformado pelo que você faz na igreja. O mundo é transformado pelo que você faz no mundo. Cri, cri, cri. O mundo é transformado pelo que você faz no mundo e não na igreja. As pessoas que estão no mundo, não é à toa que Jesus falou, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não é à toa que Jesus orou e falou assim, Pai, eu não peço para que você tire eles do mundo. Por alguma razão, a gente criou uma visão dualista, mundo e igreja, esquerda e direita, alto e baixo, o leste e oeste. Jesus não tinha essa visão. Jesus não separou a igreja do mundo. Jesus falou, deixa eles lá no mundo, só protege eles das tentações. Qual que é a minha oração para você? Que você vá para o mundo. Às vezes a gente fala, na igreja a gente cresceu assim, não vai para o mundo não, menino. Então, a gente já cresceu já, a gente já está inteligente. Minha oração para você, vai para o mundo. Para quê? Para transformar o mundo. O pastor Manu está pregando numa igreja agora. O tema da pregação lá é transformados para transformar. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem-se como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, e não vos deixei se conformar pelos padrões do mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Ó EBD, para quê? Para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem um monte de gente querendo a vontade de Deus para a vida dele, mas não está disposto a renovar a mente. A gente está preso na mente antiga. Então você precisa renovar a sua mente. Como que renova a mente? Sendo um inconformado, batendo de frente. Só assim você renova a mente, na palavra. E aí, inconformado, baseado na palavra, você renova a sua mente e aí você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O campo é o mundo. E a boa semente são quem? Os filhos. A gente precisa desvendar isso. Às vezes a gente acha que a boa semente é o evangelho, porque na outra parábola, Jesus fala que é o evangelho. Na outra parábola, Jesus fala, saiu o semeador a semear e jogou sementes. Amém. Jesus tinha várias maneiras de explicar o mesmo ponto. Aqui ele está falando que a semente é você. E a semente está no campo. Onde é o campo? O mundo. E quem é a semente? Então você tem que estar onde? Amém. Vamos orar, fechar o culto. É nóis. Entendeu? Você só vai ser eficaz no mundo. Na igreja você não serve para nada. A igreja já tem um monte de crente. Você precisa estar no mundo, no seu trabalho, na sua escola. É lá que as pessoas vão ver a semente. A semente sou eu. A pessoa tem que olhar para você e falar assim, achei Jesus. Como se Jesus tivesse perdido, né? Mas ela vai olhar para você e falar, achei Jesus. Ele está aqui. Esquece esse negócio de levar o povo para a igreja. Leva a igreja para o povo. Esquece esse negócio de levar o homem para o céu. Traz o céu para o homem. Entendeu? Quando você sair daqui hoje, a aplicação dessa mensagem tem que ser o seguinte: quão eficiente eu estou sendo no mundo? Na igreja nós não precisamos de você.
Eu sei que soa pesado. Depois a gente vai falar assim, a gente precisa dos voluntários. Lógico que precisa, para a organização dos voluntários, para os grupos pequenos, para os diáconos, para os que servem. Mas isso daqui serve para 2 motivos. Primeiro, para eu e você adorarmos o Deus vivo. Segundo, para mostrar o Deus vivo para quem não conhece Ele. Se isso aqui encher de crente todo dia, está à toa. Se for para servir só para instrução, tem YouTube, gente. Fica em casa. Fica em casa, põe no YouTube e assiste o Manu. Tenho certeza que ele vai ficar mais feliz em casa que aqui. O que você precisa fazer? Quando você vier, você tem que ter compaixão. Às vezes a gente para de convidar as pessoas, a gente para de falar do Evangelho porque a gente não tem compaixão. É muita cara de pau. Como é que você sabe que você trabalha com um cara que não conhece Jesus, está indo para o inferno a passos largos, e você ignora? Como que pode? Quantas pessoas no seu telefone não conhecem a Jesus ainda? Já parou para pensar? Às vezes a gente entra para os marketing de rede da vida, os Rinodê da vida, a gente liga para todo mundo para enfiar aquele raio daquele produto na goela das pessoas, mas não fala de Jesus, cara. Até quando vai ficar isso? Você vai esperar dar um enterro do cara? Aí, para você passar vergonha, as pessoas vão te chamar você para fazer o elogio no culto. Como é que você vai falar que ele era um cara bom, foi para o céu, se ele não confessou Jesus? O que você vai falar para aquela família? Você vai pagar de papagaio de circo e vai falar para eles, ele era um homem bom. Era nada. Aproveita e alerta os caras. Não sei se você lembra de uma cantora chamada Whitney Houston. No enterro da Whitney Houston, um dos pastores que estava lá falou assim, ela cantava uma música que falava tomorrow, amanhã. Quero falar para você que amanhã pode ser muito tarde. Arrependa-se agora dos seus pecados e entregue sua vida para Jesus. No enterro dela. Você vai querer passar esse carão? Lava as mãos no bom sentido. Convida todo mundo que você conhece para falar de Jesus. Para o cara na rua, na hora que você chegar no churrasco do trabalho, fala assim, irmão, eu sei que ele está falando de futebol, eu sei que ele está falando de um monte de coisa, mas é o seguinte, eu preciso falar isso para você. Se você não conhece Jesus ainda, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque o fim está próximo. Está aqui, a colheita. O campo é o mundo. Eu e você somos a semente. E a colheita é o fim desta era. No fim desta era eu vou chamar os anjos, eu vou mandar colher. E ele vai recolher o joio e vai mandar queimar. A gente está vivendo um evangelho da graça que é lindo, maravilhoso, e a gente esquece de falar que Deus é bom, Deus é amor, mas Ele também é justiça. A gente esquece disso. E aí? Você acha mesmo que Deus vai pagar de bobo lá na frente dos outros e falar assim, não, pode entrar. Vai chamar Jesus de mentiroso se Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aonde? Que Deus é esse que a gente conhece? Que não tem mais urgência. Há 100, 200 anos atrás, os irmãos subiam no cavalo e falavam com urgência, arrependa-se. Hoje não. Hoje tem alguém aí que quer aceitar Jesus? Aceitar Jesus, rapaz, de onde vocês tiraram isso? Quem somos nós para aceitar Jesus? Eu vou botar a condição? A gente precisa reverter essa ideia, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. O campo é o mundo, a semente sou eu, a semente é você, o joio são os filhos do diabo, e o inimigo é o próprio diabo. Agora olha que interessante, eu vou fechar com esse ponto, acho que já é o suficiente, já gritei demais, vou fechar com esse ponto aqui, não, vou falar uma outra coisa. Vai crescer os dois juntos, nesse ambiente aqui que eu e você preparamos, aqui fica comigo aqui, nesse ambiente aqui que eu e você preparamos, ele foi feito para o joio. O servo é imediatista, o dono é futurista. Jesus estava enxergando lá na frente, quando ele contou a parábola. Esse ambiente aqui é para o joio. Você tem coragem de abraçar e sentar do lado de uma pessoa que não crê igual a você? Na hora que a porta da igreja ficar aberta e começar a entrar um monte de bêbado, drogado, homossexual, você tem moral? Você tem moral de dar um abraço no cara? Ou na menina? O espaço que nós temos, o campo, foi feito para o joio. Tem que crescer junto. Não é o seu trabalho tirar o joio do campo. É o trabalho dos anjos, no fim dos tempos. Não somos nós que determinamos quem encaixa e quem não encaixa. Eu e você não somos Deus. Eu e você não somos anjo. Eu e você somos só semente.
O trabalho da semente é deitar lá e ficar, ó. Você não vê semente reclamando? Você vê semente reclamando? Não, a semente está aqui, ó. Deixa o semeador fazer o trabalho, deixa os caras fazer a colheita na hora deles. Eu e você precisamos aprender que o joio cresce junto com o trigo. E se você cismar de arrancar o joio, você vai matar muito trigo. Ah, não vai. Se não matar trigo na hora que tirar joio, é porque o seu povo é todo legalista. No meu contexto, por exemplo, já teve gente que deixou de frequentar a reunião da igreja porque achou que a gente estava sendo convincente com o joio. Ah, vocês são coniventes com o pecado da pessoa. Sabe o que eu falei para ela? Irmão, tchau, tem várias igrejas lá na cidade, pode ir. Ah, você não disciplina as pessoas na sua igreja não? Eu não, quem disciplina é Deus. Deus é o Pai, Ele disciplina quem Ele ama. É Ele que disciplina, eu só instruo, só dou a palavra. Deixa a pessoa se envergonhar com a própria palavra. Não assuma o papel de Deus, porque se você assumir o papel de Deus para julgar, você vai ter que assumir o papel de Deus para salvar também. Se você assumir o papel de Deus para julgar, você vai ter que assumir o papel de Deus para salvar. Talvez você fale aí, mas Paulo falou para a gente julgar. Irmão, entenda o contexto. Paulo falou para a gente julgar um ao outro, nós que já cremos. A gente não tem nenhuma obrigação de julgar o mundo, porque o mundo vai ser julgado por ele. Então entenda o contexto. Se você quiser ser Deus para julgar, você vai ter que ser Deus para salvar. Ninguém aqui quer isso, quer? Não quer. Último ponto. Versículo 42. Eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. 43. Então, os justos. Quem são justos? Quem são justos? Nós. A semente que foi plantada, nós. Os justificados pelo sangue de Cristo. Os remidos pelo sangue de Cristo. Os que foram lavados pelo sangue de Cristo. Tem alguém aqui lavado pelo sangue de Cristo? Nós, isso, eu e você. Nós brilharemos. Olha só como é que ele fala. Então, quando o joio for removido, no tempo de Deus, na mão de Deus, do jeito dele, nós brilharemos como o sol no reino. Mateus capítulo 5, que é um pouquinho lá para trás, ele fala do sal da terra e a luz do mundo. No final desse texto, no versículo 16, se eu não me engano, ele fala: e brilhe a vossa luz. Para quê? Para que os homens vejam as suas boas ações e glorifiquem ao Pai. Basicamente ele está falando o seguinte: tem joio que eu vou transformar em trigo. Deus falando. Tem joio que eu vou transformar em trigo. Pegou? Tem joio que eu vou transformar em trigo. Como que eu transformo? Com luz. Você brilha, você age, você faça as suas boas ações. A gente entra no reino de Deus pela graça. A gente entra sem fazer nada, mas não entra para não fazer nada. A gente entra sem fazer nada, mas a gente entra para brilhar. E quando a gente brilha através das boas ações, da pregação do Evangelho, do amor ao próximo, da caridade, do autocontrole, da mansidão, de todos os frutos ou de todas as manifestações do fruto do Espírito Santo que está dentro de você, quando isso acontece, as pessoas veem e glorificam ao Pai. Aí o joio vira trigo, glória a Deus. Esse é o nosso trabalho. Vocês já aprenderam já como é que faz para entrar no reino? Beleza, todo mundo entrou? Agora vamos para o mundo. E vamos ganhar os joios. Vamos transformar o joio. Vamos brilhar a luz. Vamos fazer fotossíntese neles ali, a força. Só Jesus, só luz. E aí o joio vira trigo. Hoje, se a gente nunca mais se vê, se nunca mais eu vim pregar aqui, nunca mais você foi em Volta Redonda, o que eu quero que você saiba? O que eu quero que você aprenda? Vai para o mundo. Lembra disso. Vai para o mundo. Vai ganhar o joio. Deixa o trabalho da igreja para quem foi chamado para trabalhar na igreja. E você, boa semente, no campo, vai para o mundo. Amém?